Bom, a número 1 era para escrever uma função, então, que recebe 2 números inteiros e retorne o menor número, né? Então, eu vou trabalhar aqui com o arquivo principal, aquele que não é obrigatório, né? Mas eu sempre gosto de utilizar, para mim salvar os comandos que eu tenho. Então, a ideia aqui é a gente receber 2 números inteiros, né? Então, eu vou colocar aqui A e B, tá? Cada uma, deixa eu aumentar aqui o tamanho também. Então, cada uma dessas variáveis aqui vai receber um valor. Vou botar aqui 5 e 2. E aí, eu vou criar aqui do lado uma função para verificar qual dos 2 números é o maior, né? Então, eu vou chamar ela aqui, function. Vou declarar um resultado e vou chamar de maior menor o nome da função. E aí, vou receber A e B. End function. E vou salvar aqui na minha área de trabalho como maior menor, que é o nome, então, da função que eu escolhi. Agora, então, vem a parte de eu testar qual é o maior, né? Então, vem aquela velha história do if, né? Se maior for menor que A, né? O maior vai receber o A. Deixa eu ver se eu não me perdi aqui. É para retornar o menor, né? Retornar o menor, não o maior. Menor. Então, fazer assim. Se A maior que B, então o menor é o B, né? Então, aqui se o A for maior que B, então o menor deles é o B. Se não, nós sabemos que o menor é o A, né? Isso aí. Então, agora aqui na minha função principal, eu vou chamar a minha função de maior menor. E vou passar por parâmetro A e B. Executando isso, então vou salvar aqui também meu arquivo principal. Vamos ver se deu certo. Deixa eu chamo o principal. Eu acho que eu tô com o ambiente de trabalho aqui muito sujo. Ele tá... Vamos limpar tudo aqui. Ele tá trazendo outro algoritmo, né? Vamos executar de novo. Principal. Vamos ver se agora... Tá reclamando do end function aqui, eu não botei o end if, né? Esqueci. Então, o menor valor, né, é o B. Passei 5 e 2, né? Poderia chamar ela direto aqui, também na janela de comandos. Né? Vou passar aqui 3 e 1. Ele vai me trazer, então, sempre o menor valor. Dúvidas? Alguma dúvida nesse aqui? Bem simples, né? Bem tranquilo. Tranquilo, ok. Então, a número 2 dizia assim: escreva uma função que calcule
e retorne a distância entre dois pontos, x1 y1 e x2 e y2. E todos os números. Tá? Então, além da distância, ele quer que traga todos os valores entre essas distâncias. Né? Então, eu vou aproveitar esse algoritmo, esse arquivo principal aqui que eu tenho, e vou colocar x1, x2, y1, vamos botar aqui, 1 e y2, 9. Agora o nome da função vai ser distância. Vou criar um novo arquivo. Acho que eu vou até usar o mesmo aqui. Vou usar esse aqui. Também vai ser resultado. Vou chamar de distância. Vou só salvar ele aqui com outro nome. Que tal salvar como? Aqui. Trocar o nome dele aqui, distância. E eu vou ter também dois valores, né? A e B. Aqui. Vou botar assim x e y. Ficar mais parecido com o arquivo principal. Então, o valor da distância, né, vai ser x menos y, né? Isso vai trazer o valor da distância para nós. E os pontos, né, no caso, os valores entre essas distâncias, a gente pode utilizar um laço de repetição, né, um for, que vai, então, de x até y. Tá? E aí aqui eu mostro o i, né? Porque o i, então, ele vai percorrer, vai iniciar em x e vai terminar em y. Deixa eu executar isso aqui. Aqui no principal, então, eu vou passar por parâmetro x1 e x2. Depois vou testar y1 e y2. Então, executando esse aqui, a primeira distância era entre x1 e x2, então é 3, né? E a segunda distância deu negativo aqui, né? Por causa da ordem, né? Dos valores que eu coloquei. Mas aí o i, né? O i trouxe para nós a distância entre os dois pontos. O primeiro era o... Acho que vou ter que fazer um de cada vez aqui para a gente não se perder. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. x1 e x2, então 5 e 2, vamos ver, x menos y. Então, x, então vai dar 5 e 2. Aqui tem que ser do maior para o menor, né? E aí ele vai trazer, então, a distância de um a outro para nós. Vamos ver. Então, a distância é 3, então vai mostrar todos os valores entre esses dois, né? 2, 3, 4 e 5. O meu x1 era 5. Não sei se vocês fizeram diferente, como é que foi essa? Eu fiz diferente, Pro. Diferente? Eu utilizei o cálculo normal assim, para realizar a distância, sabe? Eu coloquei cada, tipo, x1, y1, x2, y2, para a pessoa colocar o valor, sabe? Uhum. E depois eu coloquei, armazenei numa função, um teste, onde o teste era para se fazer o cálculo da distância. Tu diz aquele cálculo com a raiz? Isso, raiz quadrada, isso. Tá.
Eu não quis trazer aqui esse cálculo da raiz, que ele é um pouco mais complexo, mas é isso mesmo. Tá, eu fiz aqui a distância como se fosse em quilometragem, mas... E tu fez e nos dois planos, né? Isso. Fez tanto a distância em Y e em X. Eu também tinha pensado em fazer assim. Só que daí eu pesquisei como você faz o cálculo da distância e é mais objetivo, né? Ele chega Ah, sim, sim. Ele chega num valor final, né? No caso, Isso. eu sei qual é. Ele não dá uma coordenada em Y e nem outra em X. É. Ele dá uma total, uma diagonal. No caso, eu acho que é o SQRT, né? Vou fazer aqui. X2 menos X1 elevado ao quadrado. Isso tudo elevado ao quadrado mais abre parênteses y menos y e também elevado ao quadrado, né? Exatamente. É esse aqui. Sim. Quem fez com esse aqui tá mais correto ainda, na verdade, né? No caso, eu poderia ter colocado aqui, né? Passado x1, x2, y1 e y2, né? Exatamente. Ok, tá certo então. Tá? Achei que vocês não iam utilizar a fórmula, mas parabéns por ter utilizado então. Obrigada. Tá? Vamos ver o próximo. A Camila também fez com a fórmula. Muito bem. Vamos ver o próximo então. Escreva uma função que receba um número inteiro e imprima o mês correspondente ao número. Essa tá gigantesca, prof. Deus, eu acho que eu fiz da pior maneira, mas olha, a minha tá discrepante. Não, mas ela vai ficar grande mesmo, ela fica extensa. Então tá, então eu fiz certo. Nossa, eu vou ter que colocar cada mês. E daí quando eu chegar no 13º ou adiante, tipo no else, eu vou ter que falar erro, que deu erro alguma coisa. Mas eu tenho que colocar um por um. Jesus. É isso aí. Eu não sei se tu chegou a usar o switch case ou o if. Eu usei o if mesmo. Eu fui pela pior maneira. Eu não me lembro se eu passei ano passado para vocês o switch case, acho que sim, né? Mas eu não dei muita atenção. O switch case ele faz a mesma coisa que o if, só que numa maneira mais bonita, a gente diz, né? A Camila usou o switch case, isso aí. Camila muito na minha frente, eu ainda tô no básico. Imagina, as duas maneiras estão corretas, tá? Mas enfim, a ideia aqui então era que a gente tivesse uma variável mês, né? E a função ela vai trazer então o mês correspondente, né? Vou mostrar aqui para vocês se for usar com... Vou colocar um mês aqui. Eu também não, Diego. Eu também não sabia que existe essa função, mas tudo bem, né? A gente... Sim, Diego. Talvez eu tenha pulado aquela fase, me desculpa. Não, foi eu acho que mostrado em uma aula, eu não sei se eu cheguei a dar exercício para vocês, porque depois, inclusive, eu quero comentar uma coisa com vocês sobre essa disciplina, mas a questão é que o switch case ele é utilizado mais para outro tipo de programação, né? Quando você faz um programa comercial, né? Então, por isso que eu não quis confundir vocês muito no passado com switch case, mas eu vou mostrar agora, tá? Porque também é interessante, né? O que ele faz é escolher entre uma série de opções, né? O resultado. Eu vou deixar o nome, vou colocar outro nome aqui, mês correspondente,
Sim, Jonathan, está sendo gravada. Estamos na correção dos exercícios, tá? Então, eu vou colocar aqui, trocar o nome da minha função. Colocar, então, mês correspondente. E vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com o switch case. Então, switch significa escolha, né? E aí você tem aqui uma variável, né? Que você quer que, então, que escolha entre alguns valores, baseado então nessa variável, ele vai trazer uma resposta, né? Então, por exemplo, a gente usa caso 1, né? Então, a resposta vai ser um DISP, né? No nosso caso, dizendo janeiro. Case 2, vamos ter um DISP dizendo fevereiro. Então ele fica um pouco mais limpo, né, que usar o if else, né, no caso. Deixa eu ajustar aqui. O que acontece? Eu estou passando o número do mês, né, aqui. Então essa variável mês ela vai ter um valor. E aí ele vai automaticamente escolher, né, baseado nesse valor, uma das opções aqui, né? Aqui eu botei só 2 opções só para a gente testar. Tá? Mas o Diego está pedindo, mas esse 2 é a variável ou é uma configuração? O 2 é um valor, é como se fosse um código. Isso, é tipo if n igual a 1. Isso aqui é bem semelhante, isso aí. É como se eu estivesse fazendo if mês igual a 1. Tá? É exatamente isso que ele está fazendo aqui. Então, só que ele fica uma forma mais bonita de apresentar, né? A gente tem, como a gente sabe que nós vamos escolher entre esse valor aqui, né? Poderia ser também um caractere, tá? Poderia ter A, B, C, né? Então, depende com o que tu tá trabalhando, né? Como o nosso problema aqui traz números, né, que vão corresponder aos meses, então a gente usa números aqui para ele escolher entre eles, tá? Deixa eu ver se está tudo certo aqui na sintaxe. Vou chamar a principal, vou chamar por aqui. E passei o mês 3, né? Não tem o mês 3 lá. Mês 2. Então, o mês 3, como eu não tinha nada para ele escolher, né? Ele não trouxe para nós nada. Como depois eu troquei para 2, então ele trouxe o mês de fevereiro, né? E aí a gente vai colocando, né? Colocando todos aqui. Case 3. Março. Case 4. Abril. E assim por diante. Vai colocar os 12 meses aqui. De qualquer forma, essa função ela vai ficar um pouco mais comprida, né? Porque a gente tem que colocar os 12 meses aqui obrigatoriamente. Mas quem fez com o if também está correto. Tá? Realmente, prof, desse jeito ele fica bem mais organizadinho. Uhum. Deixa eu ver se tem essa opção aqui. Tem um default. Em outras linguagens tem default. Eu acho que não tem nesse aqui.
Nessa linguagem não tem um default. Que aí você pode colocar uma opção ainda, que caso o usuário não digitou nenhum desses números aqui... o Jonatas botou otherwise. Achei que fosse default. Então, se caso não tiver... isso aí. Caso não tiver essa opção, a opção digitada, né? Aí você coloca lá... número inválido. Né? Então, é bem interessante utilizar isso aqui. Alguma dúvida nessa aqui? Não, pronto. Só achei muito chique. Bela. Legal, né? Gosto do suitcase também. Uhum. Vamos para a próxima, então. Número 4. Né? Tinha gente com dúvida no número 4. Escreva uma função que receba um número inteiro e essa função vai verificar se tal número é primo. No caso positivo, a função deve retornar 1, caso contrário, vai retornar 0. Então, a gente vai... está pedindo ali no enunciado, escreva também o algoritmo para testar a tal função. Então, aqui ele está solicitando que a gente utilize uma função separada, né, para testar a função de primos. Então, vamos aproveitar essa janela aqui. Então, nós vamos chamar um número, né, apenas. Salvar aqui com o número primo. Ok. Aqui no principal, então, eu vou passar um número. Eu nem vou utilizar assim. Vou colocar direto o número aqui. Vamos mudar. Vamos pôr o número 12. Então, assim eu vou chamar a função dessa vez. E agora vamos trabalhar aqui, então, com o algoritmo do número primo. Então, os números primos, eu não sei se vocês lembram, mas são todos os números que só é possível dividir por 0, né, por 1 e por ele mesmo. Então, como que eu vou saber se ele é divisível ou não? Né? Então, primeira coisa, a gente faz um laço, tá? Que vai, então, do 1, né, até o número, tá? E aqui nós vamos, então, fazer o teste para saber se, quando ele for dividido por i, não é esse o comando, é o mod, né? Aqui eu acho que é o mod. Estou misturando as linguagens de novo. Mod i igual a 0. Então, ele vai contar, vou botar assim, conte mais 1. Então, o que acontece? Se ele for fazer a divisão e essa divisão ela der certo, né? Então, ele vai contar mais 1. Quando ele contar mais 1, a gente vai saber quantas divisões é possível ele fazer para ser... quantas divisões por 0 tem que ter para ele ser número primo. Deixa eu declarar ele aqui em cima. Eu sei que ele só pode ter, no máximo, 2 divisões que vai retornar em 0, né? Então, se o conte, depois do... Vamos fechar o for aqui. O end if primeiro.
e o AND FOR. Então, depois que ele contou aqui quantas divisões foram exatas, né, a gente vai testar se o número de divisões foi maior que 2. Né? Então, porque ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo, né? Porque eu já vou iniciar em 1 aqui. Porque por 0 a gente já sabe que todos os números são divisíveis por 0, né? Mas a gente tem que contar se ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ele vai vir aqui, vai dividir cada elemento que ele passar, né? Então, ele vai repetidamente dividindo até alcançar ele mesmo, né? Então, nesse intervalo, né, a gente descobre, então, se ele é divisível, se ele é número primo. Deixa eu só dar uma conferida aqui no exercício. Ele está dizendo que é para retornar 1, né? Então, se ele for primo, né? Então, o resultado vai ser 1, né? Então, a gente vai enviar esse resultado. Se ele não for primo, é 0. É isso que diz o enunciado, né? Então, se ele não for primo, recebe 0. Vamos ver se deu certo. Vamos ver se número 12. Acho que eu errei o módulo aqui. Ai, não me lembro como é que é o módulo agora em Octave. Tô com o algoritmo na cabeça. Vou dar uma olhada aqui para mim me lembrar. O REM parece que tem um outro comando, mas vamos usar esse aqui. No i igual a 0. Engraçado, ele não tem o mod, eu não me lembrava disso. Tem que ser o REM mesmo, né? Tá. Depois eu dou mais uma olhadinha. Vamos ver se vai funcionar. O principal aqui. Falta um end if. É com M aqui, né? Tá, vamos ver. Então, ele retornou 1. Significa que o 12 é um número primo. Foi o 12 que eu coloquei, né? Vamos ver se é realmente o 12 número primo. O 12 não é primo, é verdade. É verdade, o 12 não é primo, ele está retornando primo. Vamos conferir aqui a nossa função, então.
Tá, é que aqui, no caso, tem que ser menor que 2, menor ou igual a 2, né? Agora vai dar certo. Perdi agora voltou 0, que o 12 não é primo. Vamos testar um outro valor. Vamos testar o 7. Testar o 7. Ó, o 7 é primo. Então tá certo. O que acontece? Aqui na função, né, eu tenho que testar se ele é menor ou igual a 2. Então, se ele é menor ou igual a 2, a quantidade de divisores, então o resultado é 1, né? Então ele é primo. Se não, não é primo. Então, eu estava fazendo ao contrário aqui, né? Coloquei a maior que 2, tá? Fizeram assim? Fizeram diferente? Não fiz essa. Foi muito complicada, muito complicada. Mas pode deixar um pouquinho aqui parado que eu vou copiar e depois eu me entendo. Tá Mas bom. eu queria saber aquele conto, prof. Uhum. O quê? O conto ele tá contando 1, né? O que acontece? Aqui no laço, por exemplo, eu botei aqui agora de 1 a 7, né? Então, a primeira vez ele vai vai testar essa divisão. 1 dividido por 7 é 1, né? É 0, quero dizer, resta 0. Sim, ele vai restar 0, né? Então, o conte aqui ele vai pegar o que ele tinha antes mais 1, né? O que tinha armazenado antes? Na primeira vez é 0, né? Então, 0 mais 1, o resultado disso aqui vai dar 1. Mas aí, quando ele testar de novo e a divisão for 0 aqui de novo, né? Por exemplo, 7 dividido por 7, né? Vai dar uma divisão exata. Aí aqui eu tinha 1, né? No conte. Então, o que eu tinha antes, mais 1, vai dar 2. Desde dar uma alteração. Tá? Daí, então, ele vai pegar e somar com ele mesmo, né? Somar 1 com ele mesmo. Isso. E aí, aqui embaixo, eu vou testar se a quantidade, então, que ele contou ali é menor ou igual a 2, então ele é um número primo, né? Sim. Muito obrigada, prof. Nada. Camila fez diferente a condição. O que tu fez de diferente ali na Camila? Ah, tá. Conte diferente de 2. Também é válido. Sim, porque quando for diferente de 2, né, então significa que ele não é primo. Mais alguém fez diferente? Todo mundo entendeu como que funciona essa função? Agora sim, prof. Rafael também fez diferente, mas deu certo. Não usou. Não quer compartilhar conosco, Rafael? Vamos ver. Rafael então usou uma função que pega o resto da divisão do número por 2, por 3, por 5 e por 7. Se o número igual a 2 ou igual a 3 é número primo. Se o resto for mas nessa primeira condição tu não está testando só não vai ficar limitado entre esses 2, 3, 5 e 7? Tu tá? Prof, eu fiz assim, o primeiro teste
né? Seria 2, 3 ou 5 ou 7. Porque no resto, se for 2, por exemplo, se eu já colocasse direto aquele if, né? O primeiro, do resto igual a 0, ele dá como 2 ou 3 ou 5 ou 7 como número não primo, né? Aí eu fiz isso, se ele for um desses números, ele vai ser primo. Se não, se ele for resto de alguma coisa, ele não vai ser primo. Aí o outro não vai ser primo, porque não é resto zero, né? Sim. Tu tá considerando, então, os primos de até 9 só, né? Na verdade, qualquer número que tu digitar ali, se ele for primo ou não, o programa vai identificar. Testei umas 3 vezes e deu certo. Mas aí se tu digitar, por exemplo, 11... 11 ele vai dar que não é, que é número primo. É? Vamos... Porque ele vai passar, por exemplo, ó, ele não vai, na primeira parte, ele não vai inserir naquele número, né? Vamos ver. Vai para outra posição. Oi? Pode ver. Pode testar aí. Tá, sim, só deixa eu analisar um pouquinho aqui a tua lógica. Aqui tu tá armazenando o resto da divisão, né? E aí tu usa o resto, o número que tá vindo dividido por 2 e armazena o resto. Sim. Se ele retornar, se isso aqui for 0, não é no... Porque geralmente os primos são divisores só por eles mesmos. Sim. Porque daí se tu divide... tu pegou os não primos. Não, tu pegou alguns... Isso. Tu pegou alguns... Eu peguei os principais, assim, que são divisores geralmente de vários outros números. Aí se não for resto zero, número tal, ele vai dar que é número primo. Entendi. Então, no caso, tu considerou alguns valores chaves aqui, né? Pra dividir. Tá. Funciona também. Não sei se vai funcionar com todos os valores, né? Mas também é uma opção, né? Foi uma opção bem diferente. Interessante. Vamos testar, vamos só fazer um teste aqui de curiosidade. Digamos, vamos colocar um número bem alto aqui. Por favor, eu tô curiosa agora. Pois é, vamos ver. Eu não consegui salvar, vou escrever primo aqui. Diferente de mim, ele conseguiu ver. Então, pra mim, ele tá sendo gigantesco. Ele arrasou. Tem que superar ele agora, Eduardo. Vamos ver. Vou chamar direto a função dele aqui. Primo. Vamos botar o número 97. Vamos ver o que acontece. Ué, deu um erro de sintaxe? Faltou um endif, eu acho. Isso. Acho que é só o endif e o end function. Aí. Dois indif. É o indif para fechar o primeiro. Tá. Condição, já a condição da condição. Sim, é que esse aqui ficaria mais pra cá, né? Isso. Por isso. Ok. Deixa eu puxar lá pra frente. Deu certo. Número primo. Pegou os valores chaves e que realmente vai retornar um primo se dividir por eles, né? Interessante. 59. 2. Nossa, arrasou demais. Interessante. Gostei. Muito bom. Quem tinha dúvida ainda nessa 4, deu para esclarecer? Ficou com dúvida ainda? Não me lembro. Tranquilo agora. Tranquilo?
Ok, então vamos para a próxima, a número 5. Cria uma função que verifique quantas vezes um número inteiro é divisível por um número inteiro y. Então, a função deve retornar -1, caso não seja possível calcular. Então, vamos aproveitar aqui hoje que o código antes tinha já o teste que a gente precisa fazer nessa, né? Então, aqui vamos chamar de divisível. Oi. Tem tipo um PDF na internet com esses comandos básicos do Octave. O meu código ficou parecido com o com o do Rafael, só que tipo. É porque eu não sabia tipo desse comando REN, por exemplo. Eu acho que eu deixei disponível uma apostila. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma conferida, mas eu acho que eu tinha deixado disponível uma apostila lá no Moodle para vocês consultarem, que aí tem várias funções do Octave. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só que foi bem no começo do semestre. Vamos ver. Aqui, ó. Ah, será que tá... Não, tá a apostila básica Octave. Lá no Moodle tem bem em cima, logo após os avisos ali, tem a apostila básica. E aí tem o REN, tem outras coisas, ela tá bem completinha. Vocês podem consultar essa apostila. Tá? Camila tá pedindo se tem como postar o exercício no Moodle, a resolução. Sim, eu posto sim, Camila. Vamos construir a resolução aqui. Tá. Deixa eu atualizar o nome. Então, a função tem que verificar quantas vezes um número inteiro x é divisível por um número inteiro y. Então, aqui, vamos aproveitar, ó, a gente vai fazer o for percorrer do x até o y, né? Então, ele vai dividindo, né? E aí a gente vai fazer a contagem, essa mesma contagem que nós tínhamos para os primos. Se ele não for divisível... Prof? Oi? Pode aumentar só um pouquinho o tamanho da fonte? Sim. Do editor? Obrigada. Melhorou? Sim, tá melhor. Ok. Então, a gente vai contar quantas vezes for divisível. Se ele não for divisível, né, a gente retorna -1. Tá? Aqui a variável de resultado, retornar -1. Senão ele conta aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse... Tô achando ela muito simples, eu acho que tinha mais uma coisa que tem que fazer. Tem que verificar quantas vezes um número x é divisível por um número y. Acho que tem mais uma coisinha que tem que fazer aqui, que a gente tem que ir dividindo ele ao mesmo tempo que subtrai, né? Então, a gente tem que pegar esse resto de divisão aqui
Deixa eu pensar. Resultado vai receber x dividido por y. E agora, então ele vai, vamos usar o contador. Então ele dividiu uma vez. E aí eu tenho que usar esse resultado aqui e dividir por y de novo. Então, o que acontece? Toda vez que ele vai dividir, então, o x... vamos botar atualizar o x, que é melhor. Fica mais fácil de entender. Então, o que vai acontecer? Ele vai dividir o x pelo y, vai guardar o resultado. Então, se essa divisão aqui ela for igual a zero, acho que tem que ser até depois disso aqui, né? Então, se essa divisão for igual a zero, então eu tenho uma vez, né? Tenho uma vez dividido. Essa parte aqui deixar por último. Depois eu tenho que atualizar o x. Então, o x vai receber o que resta, a divisão de x e y, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A variável x, ela está sendo atualizada até que x se torne zero, né? Então, tem um nome para esse cálculo aqui, daqui a pouco eu lembro. Mas a gente faz a divisão, se a divisão foi exata, significa que ele dividiu uma vez, né? E aí eu guardo o resto da divisão aqui e vou testar de novo. Então, até que o i seja zero, né? No caso, na verdade, vamos usar o while aqui para ficar mais fácil. Até que o x é diferente de zero, né? Vamos repetir essa divisão. Tá? Isso aí. Acho que vai ficar melhor assim. Aí aqui embaixo a gente vai testar. Se o nosso count lá, ele ficou igual a zero, né? Então significa que não teve nenhuma divisão. E aí então o resultado é menos 1. Acho que é isso que diz o enunciado aqui, né? Se não for possível calcular, então ele retorna menos 1. Nesse de for não tem mais. Count está lá, o resultado é menos 1. Então ele vai dividir o x pelo y. Primeira vez ele vai dividir uma vez. Se ele for divisível, então x dividido por y vai guardar o valor de x e vai repetir de novo. Se o x é divisível por y agora, atualiza, né, o count e faz a divisão de novo. Aí atualiza o x. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uns
colocar um disp aqui no meio para a gente visualizar a atualização do x, tá? E aqui no principal, deixa eu chamar de visível, vamos colocar as 2 e 4. Isso aí. Executando isso aqui. Principal. X. Ah, tá. Faltou passar aqui por parâmetro, né? X e Y. Acho que deu alguma coisa errada. Nossa, consegui fechar tudo agora. Então, importar dados de um arquivo texto, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá um arquivo com muitos valores, né? Valores e também nome das colunas, né? Por exemplo, se eu tenho um arquivo texto com valores de sensor aqui, ó. Tá? Imaginem que eu tivesse esse arquivo aqui ou que ele fosse muito maior, né? Por exemplo, eu tenho ele aqui, ó, num arquivo texto, esse aqui. Ó, tá aqui os valores, né? E eu teria que digitar um por um deles no Octave. Né? Vamos supor que eu tivesse que digitar um por um. Mas tem uma forma, então, de eu capturar, ler esse arquivo no Octave sem precisar digitar esses valores, tá? Opa, e aí executar funções em cima desses valores. Né? Então, por exemplo, eu tenho esse arquivo texto, tenho todos esses valores aqui, e aí eu posso ler utilizando esse comando de import data, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou importando esse arquivo de texto ali numa célula, tá? Então, essa variável célula, a gente tem que transformar ela para um array, né? Um tipo de matriz, né? Então, a gente usa esse comando aqui para importar, depois a gente usa esse comando char array aqui para transformar ela então para um tipo de arquivo de uma matriz, né? Agora me fugiu o nome. Um tipo de matriz aqui com informações de caractere e valor, né? Então, depois que eu transformo ela aqui, né, ela vai ficar assim, lá no Octave, tá? Depois, a gente tem que pegar cada linha e converter apenas o trecho após os dois pontos, tá? Então, como é que eu faço isso? Porque eu quero pegar só esse valor aqui da direita, né? Então, como é que faz isso? Utilizando o laço de repetição de 1 até 16, porque eu tenho 16 linhas aqui no total, né? Então, todas as quantidades aqui de linhas são 16. E aí, então ele tem uma função lá, se chama find, né, que ele vai buscar em cada uma dessas linhas a posição dos dois pontos, tá? E aí ele vai retirar, então, só, agora com esse str2 num aqui, só o número, né? Então ele vai fazer uma extração só do número, né? E aí ele vai então guardar dentro dessa variável resultado, tá?
Depois, quando a gente captura, então, essa coluna aqui da direita, a minha variável de resultado, ela vai ter só os valores que me interessam, né? Então, agora eu posso trabalhar em cima dessa matriz de valores, né? No caso. Então, por exemplo, eu posso aplicar uma ordenação, né? Por exemplo, um sort aqui vai ordenar da menor para maior, tá? Eu posso buscar uma posição correspondente, né? Eu quero só o maior valor, né? Eu quero a soma disso aqui. Então eu posso trabalhar normalmente como a gente sempre fez com as matrizes, tá? Essa outra função aqui, ele vai trazer, vai encontrar os valores do resultado, né? Agora vai pegar o valor do sensor, tá? Então é outra busca aqui, e aí aqui teria os valores ordenados e o valor em ordem de sensores, né? Então aqui os sensores, né, eles têm um número, né? E aí eu posso capturar também esse número e colocar nessa ordem, né? Então quero que encontre pegue o resultado, né? Encontre então o sensor e ordene por sensores, né? Então é outra forma de ordenação, tá? E aí eu gostaria que vocês então pegassem esse material, tá? E criassem esse arquivo texto, tá? E colocassem esses valores nesse arquivo texto. Depois buscar esses valores. Aqui tá txt.txt, tá, pessoal? Coloquem nessa célula, tá? Executem essa transformação dela, tá? E executem esses outros comandos aqui, porque depois eu separei daí um exercício para vocês manipularem um arquivo com valores de precipitação, tá? Então, assim, a ideia principal é que vocês saibam, então, importar esse arquivo, trazer ele para uma matriz e aí depois trabalhar como se ele fosse uma matriz que vocês mesmos tivessem digitado no Octave, tá? Enquanto isso, eu vou reinstalar meu Octave aqui.